Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Atitude em Vitória. A partir de agora você fica com mais uma das nossas mensagens. Esperamos que os próximos minutos te abençoem grandemente. Conheça mais da nossa igreja nas nossas redes sociais e esperamos te ver mais vezes por aqui. Até mais! Boa noite, amigos, que bom estar aqui com vocês. Eu sou pastor lá na Barra, e lá na Barra nós trabalhamos na Rede Branca, pastoreando uma rede. Hoje somos mais de 150 células, e também sou o pastor, gestor de toda a juventude da nossa igreja, né? Tudo relacionado a jovens, de adolescentes até a juventude adulta, passa pela nossa gestão. Então, estou muito grato de estar aqui. O pastor Bruno é um amigo, a Rafa, muito querida, o Whindersson, a Laís, me recebendo aqui com tanto zelo, com tanto carinho, o Biuan, né, completando 6 anos daqui a pouquinho. Eu não vou conseguir estar aqui na data, infelizmente, mas vem um time lá do Rio de Janeiro, né, para estar com eles aqui. Toda a nossa liderança, ela vai participar, vai estar aqui com vocês. Então, quero desde já parabenizar todos do Biuan, todos que têm feito a diferença aqui nessa cidade, todos vocês que têm lutado, todos vocês que têm insistido nisso. Eu estive com vocês em um acampamento, eu não lembro o ano, que foi ano passado, lá em Santa Teresa, né? Isso, Santa Teresa, foi bem legal. Eu pude rever o Auli, que é um amigo muito querido também, junto com a Cris. Então, irmãos, hoje eu venho entregar uma palavra justamente sobre novidade, justamente sobre renovo e esperança. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, no versículo 19, por favor. A versão que eu leio aqui é a NVI. Hoje eu estive com o Whindersson lá no novo local. Eu já tinha passado lá antes, há um tempo atrás, ainda não estava cercado, ainda não tinha nada lá dentro. E hoje nós passamos lá, oramos. Então, desejo para vocês tudo de melhor. Com certeza, na inauguração, nós vamos sair, acredito, lá do Rio, para estar aqui com vocês, pelo menos os pastores de rede. A gente deve acompanhar o pastor Josué nessa. Então, nos esperem aqui, nós vamos estar para celebrar. E que lugar lindo, que lugar maravilhoso, e, acima de tudo, potente, né? Fácil acesso. Fiquei sabendo que quem chega em Vitória passa por ali, né? Eu sou de Belo Horizonte, até perguntei, quem chega de BH passa aqui? Passa. Então, a turma que vem para Vitória, eu não sei se passa daqui para Guarapari, porque se passava gente demais. Aí vai ver muita igreja. Até hoje eu não entendi. Agora eu moro no Rio, é mais fácil ir para o Rio do que para Guarapari, mas a galera prefere ir para Guarapari, lá de BH. Trem de doido. Mas é isso, irmãos. Abra sua Bíblia aí em Isaías 43, versículo 19. Nós vamos falar sobre abraçar o poder transformador de Deus. Na Bíblia está escrito: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa é a palavra do Senhor. Oremos. Pai, fala conosco aqui, Deus. Na verdade, continua falando conosco. Pedimos, Deus, para que não exista nenhum impedimento, Pai, para o agir do Teu Santo Espírito nesse lugar. Toca cada coração da forma como só o Senhor pode tocar, Pai. É que possamos estar exatamente onde o Senhor quer que estejamos ao fim dessa ministração. Usa-me, Deus, para alimentar e fortificar a Tua igreja que se reúne aqui. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é mais um domingo. Pode parecer igual. Afinal de contas, os dias são cíclicos, não é mesmo? Eles têm 24 horas, eles têm começo, meio e fim, eles têm hora do café, eles têm hora do almoço, eles têm a hora do jantar, alguns têm a hora da ceia. Parece que todos os dias são iguais.
parece que todos os dias entregam os mesmos materiais. Parece que todos os dias eles oferecem a mesma coisa. Esse olhar de normalidade, esse olhar de aceitação do que estamos vivendo, sem perceber o que Deus está fazendo no ordinário, no comum, no cotidiano, no dia a dia, é um olhar que está conectado com a displicência. Qual displicência? A displicência que está ligada com a desatenção, que não percebe o que Deus está fazendo no dia a dia. O que Deus está fazendo nos encontros normais, o que Deus está fazendo no sorriso rotineiro que você troca com alguém no elevador ou no bom dia que você dá para alguém na rua. Deus está fazendo coisas extraordinárias em dias que aparentemente são normais. É por essa razão que Ele chama a nossa atenção. E, ao chamar nossa atenção, Ele direciona o nosso olhar para aquilo que Ele está fazendo. É o que Ele está dizendo através do profeta Isaías, nessa passagem tão profunda e tão profética, aonde o próprio Deus assina embaixo de uma renovação, de uma transformação, onde Ele assina embaixo da esperança. Ele diz, vejam, ou seja, contemplem, ou seja, olhem, ou seja, percebam, ou seja, validem, ou seja, não deixem passar por vocês o que eu estou fazendo. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus é autor, Deus é arquiteto, Deus é o consumador de coisas novas. É por isso que Ele chama para si essa responsabilidade. É por isso que Ele assume que é Ele quem faz e pede para que vejamos o que Ele faz. Ao não atentar o meu olhar, o meu coração, o meu espírito, minhas emoções e tudo que faz parte do que eu digo que sou, ao não atentar isso para a obra de Deus, eu vivo displicente para o que Deus está fazendo. E é nesse momento que eu começo a depender de sinais mirabolantes, começo a depender de situações que são, às vezes, mais místicas do que espirituais, por assim dizer. É aí que eu começo a ter uma religiosidade tóxica. Quando eu não percebo Deus no dia a dia, na normalidade, quando eu não percebo Deus em horários comuns, quando eu não percebo Deus na mesa do café, quando eu não percebo Deus no almoço, quando eu não percebo Deus na lancheira dos meus filhos, quando eu não percebo Deus no vai com Deus da minha esposa, quando eu não percebo Deus no normal, eu vou sempre buscar coisas gritantes, e aí eu vou ter uma espiritualidade meio histérica, e essa espiritualidade é assustadora, ela não é agregadora. É tempo de se apaixonar outra vez pela simplicidade do que Deus faz. Porque existe força no simples. Existe poder no simples. Quando o profeta Isaías está falando sobre o que Deus faz, aparentemente é uma coisa simples, um caminho. Abrir um caminho. As pessoas abrem caminhos. Cachorro abre caminho quando quer chegar em algum lugar. Formiga abre caminho quando quer chegar em algum lugar. Engenheiros abrem caminhos para que navios passem por lá, para que carros passem por lá, para que pessoas passem por lá. Aparentemente, abrir caminho não é nada muito complexo. Afinal de contas, eu posso pedir para que se abra um caminho aqui e os irmãos vão retirar essa fileira de cadeiras e um caminho vai se abrir. Aparentemente, não se requer muita força para que um caminho seja aberto. Aparentemente, pode ser que qualquer um consiga abrir um caminho, mas Deus não está falando de um caminho qualquer, nem de um caminho que leva a um lugar qualquer. Nós precisamos entender e aceitar definitivamente que tudo que Deus faz é diferente do que nós podemos fazer. Obviamente, eu posso abrir um caminho para um jovem pastor que está começando no ministério, mas não é o caminho que Deus abre.
Obviamente, eu posso entregar para ele direções ministeriais, eu posso entregar para ele livros, eu posso entregar para ele ferramentas, mas é diferente do que Deus entrega. O caminho que Deus entrega é um caminho único, e é um caminho que só Ele pode produzir. É por essa razão que Ele chama a atenção para si e diz, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Nesse versículo nós somos lembrados da promessa de Deus, de trazer algo novo sobre as nossas vidas. Existe uma promessa sobre as nossas vidas. Acontece que no meio dos problemas nós esquecemos das promessas. Acontece que no meio da tribulação nós esquecemos do que Deus nos prometeu. Acontece que no meio de tanta agitação nós esquecemos do que Deus nos disse. E é justamente por esquecermos do que Deus nos disse que nós precisamos ser lembrados do que Ele está fazendo. Porque Ele mesmo diz, vocês não a reconhecem. É fácil se perder nas nossas obras e não reconhecer a obra dele. É fácil mergulhar no que eu faço e não reconhecer o que Ele faz. Então, à medida que nós vamos nos aprofundando nessa passagem, nós vamos entender que Deus age nas nossas áreas emocionais, nas nossas áreas espirituais e na nossa vida ministerial. Às vezes você tem sonhos ministeriais. Às vezes você sonha em viver do ministério em tempo integral, assim como alguns vivem, é o meu caso, que vivo, vamos dizer, ministerialmente, desde os meus 18 anos. Como eu bem disse aqui, eu sou de Belo Horizonte. A minha trajetória ministerial, ela se deu em Lagoinha. Eu fui gerado na Igreja Batista da Lagoinha, sede, lá em Belo Horizonte. Eu fui consagrado ao ministério pelo pastor Márcio Valadão. Eu estive lá até vir para a Igreja Batista da Lagoinha. Então, tem muito tempo que tudo que eu faço, as roupas que eu visto, tudo vem da igreja. E talvez você quer experimentar isso também. Talvez você quer mergulhar no ministério de cabeça, mas você precisa entender que para ter um ministério sólido, você precisa ter a área emocional e a sua área espiritual também sólida. Porque talvez você tem sonhos ministeriais, mas é desequilibrado emocionalmente e nem tem uma vida espiritual saudável, só tem um sonho ministerial. Então, Deus quer levantar a igreja, mas Ele também quer cuidar da igreja. E nós precisamos nos permitir ser cuidados. E entender que sempre existe algo em nós que precisa de ajuste, que precisa de atualizações, que precisa de correções, de novas possibilidades. Então, por isso, o novo se faz necessário nas nossas vidas. É por isso que esgotar as experiências me impede de viver coisas novas. Acreditar que já estou pronto vai me impedir de viver o inédito. Então, o Senhor aqui está nos lembrando, através do profeta Isaías, que existe uma promessa. Promessa de que caminhos se abrem aonde ninguém pode passar e que nesse caminho existe o que só Deus oferece, purificação. Porque Ele diz, abra um caminho no deserto e riachos no ermo, ou seja, eu coloco água onde não tem água. E sabemos que água na Bíblia representa purificação, restauração, vida. Então, o caminho que Deus tem para mim e para você é um caminho de liberdade e vida. Não é um caminho de podridão e morte. Se esse caminho é o caminho que você ou alguém que você conhece está trilhando, faça necessário lembrar essa pessoa do que Deus está fazendo, que é algo novo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. O contexto histórico aqui é o seguinte, esse livro é um livro profético. Isaías é um livro profético, que é atribuído ao profeta Isaías mesmo. E Isaías, ele viveu aproximadamente no século 8 a.C., e foi durante um período muito tumultuado da história do povo de Israel. Foi um período que o povo estava dividido. Tinha o reino do norte e tinha o reino do sul, Judá. E esses reinos, os dois, embora divididos, eles viviam as mesmas lutas. Quais lutas eram essas? Eles enfrentavam instabilidade política, entrava e saía rei, entrava um rei mais doido do que o outro, entrava um rei mais maligno do que o outro.
né? Entrava reis totalmente desequilibrados, entravam reis despreparados. Se você já viu esses filmes de época, de rei envenenando, rei puxando o tapete do outro, era pior. Esses reis eram terríveis. Tinha rei que matava criança, tinha rei que cortava a cabeça de quem não devia ser cortado. Então vivia uma instabilidade política. Ora o imposto era X, ora o imposto era 2X, ora tinha que pagar imposto, ora tinha que devolver imposto, ora tinha que casar de um jeito, ora tinha que casar de outro jeito. Tem instabilidade política. Eles não sabiam o que tinham que fazer, eles não sabiam quando tinham que plantar, eles não sabiam se podia oferecer sacrifício ou não podia oferecer sacrifício, porque toda hora passava um rei. Onde existe instabilidade, existe confusão. Onde existe instabilidade, existe caos. Onde existe transições desordenadas, é difícil florescer algo saudável, amigos. É muito difícil. Às vezes você chega para um líder de célula e você fala com ele, amigo, como é que está a sua célula aí? Minha célula tá mais ou menos. Quanto tempo tem sua célula? Essa célula aqui já tem uns 8 anos. Quantos líderes já teve aí? Teve uns 11. É mesmo? E por que não multiplica? Aí fica fácil entender, né? Passou 11 pessoas por lá, 11 tipos de liderança, 11 tipos de cajado diferente, instabilidade na liderança, é difícil oferecer crescimento. Então, quando nós encontramos instabilidade, é difícil estabelecer solidez. O povo não podia ser sólido naquela época. Talvez estejamos vivendo um momento de instabilidade, seja nacional, seja pessoal, onde certezas são muito transitórias, muito líquidas. Eles também lidavam com uma decadência moral. Cada vez mais era permitido uma pessoa se envolver sexualmente com várias outras, uma pessoa ela matar a outra a troco de nada, uma decadência moral. Um podia invadir a terra do outro, era olho por olho, dente por dente. Parece até o Brasil de atualmente, uma decadência moral, valores sendo destruídos, não é mesmo? Famílias sendo contestadas, ideias sendo geradas à reveria em lugares que nós não sabemos como são de fato. Então, a decadência moral também é um perigo. Esse povo lidava com a decadência moral e também lidava com a ameaça de invasões estrangeiras. Os dois reinos lidavam com ameaças de invasões estrangeiras. Isso é terrível. Você dormir e acordar tendo a certeza de que alguém quer dominar a sua terra e que eles são mais fortes do que você. Esse povo vivia apavorado. Esse povo vivia sem paz. Esse povo vivia sem nenhum tipo de tranquilidade. E por que isso aconteceu? Porque eles estavam vivendo um tempo muito confuso, um tempo de exílio, quando o profeta Isaías se dirige a eles. O que era o exílio? O Império Babilônico, ali coordenado pelo rei Nabucodonosor II, ele invade o Reino do Sul e ele leva muitos israelitas cativos, ou seja, aprisiona, escraviza, tira eles da terra. Leva tanto eles a viver em outra cultura que eles se esquecem de quem eram. Então, eles esquecem de Deus, eles esquecem do seu costume, eles esquecem da sua identidade. Quando o inimigo quer destruir um povo, ele ataca a identidade desse povo. Aquele povo esquece quem ele é. Aquele povo esquece o que ele foi chamado a fazer. Aquele povo esquece o que ele pode produzir. Aquele povo esquece o que ele pode entregar. Então, todas as vezes que a nossa identidade é atacada e nós esquecemos o que fomos chamados a fazer, fica mais fácil para o inimigo nos destruir. Dessa forma, faz-se necessário que um profeta se levante. Dessa forma, é necessário que uma voz venha nos alertar do que deve ser feito. Então, nesse versículo, Deus está falando por meio do profeta Isaías, está oferecendo uma mensagem de esperança. Nós precisamos nos reconciliar com a esperança. A esperança não é nossa inimiga, mas nós perdemos esperança, principalmente no que Deus faz. Perdemos esperança na mão de Deus. Colocamos esperança em muitas coisas, em muitas pessoas, colocamos esperanças em muitas possibilidades, e essas possibilidades são muitas das vezes frustrantes. Essas possibilidades são muitas das vezes destruídas por outras circunstâncias. Então, a esperança duradoura e a esperança que nós precisamos é a esperança que Deus oferece.
E essa esperança vem no que Deus faz. Então, tudo que Deus faz produz esperança. Eu preciso aceitar isso definitivamente na minha vida. Tudo que Deus faz produz esperança. Deus está permitindo que eu passe por um tempo de dor. Eu entendo, pastor, que foi Deus que criou, mas aonde que isso vai gerar esperança? Isso vai fortalecer a sua fé, isso vai acrescentar na sua espiritualidade, isso vai te levar a orar mais, isso vai te levar a reconhecer mais o valor da igreja. Tudo que Deus faz produz esperança. Até mesmo a morte do crente gera esperança no crente. Eu não sei se você já foi num velório de crente, crente mesmo. Não é crente fichinha, não. Um dia eu fui fazer um velório lá no Rio, me ligaram de manhã, a avó de uma irmã lá do Biuan tinha falecido. Aí você nem conhece a pessoa, mas você entra em luto, né? Você já fica triste. Poxa, morreu, meus sentimentos e tal, o que eu posso ajudar? Não, pastor, precisamos que o senhor dê uma palavra aqui. Aí você prepara aquela palavra, você chega lá, imagina que a galera está chorando. Meu amigo, eu cheguei lá, estava mais animado que o culto da base. Meu irmão, a galera dançando, a galera celebrando, todo mundo rindo. Eu falei, que isso, cara? É um velório? O que está acontecendo aqui? Não, minha avó, nós estamos felizes. Ela lutou o bom combate. Chegou a hora dela, já estava com 98 anos, serviu o Senhor a vida inteira, pastor. Ela está no céu e nós estamos felizes, porque nós temos certeza que ela está no céu. E eu olhava para o neto, estou triste, mas ao mesmo tempo estou feliz, minha avó me fortaleceu, deixou um legado, deixou algo maravilhoso, e nós queremos viver igual ela. Eu saí dali com um plano de viver 100 anos, irmão. Eu falei assim, eu estou com 34. Se eu chegar a 98 com a fé dessa dona aí, meu irmão, eu mudei o Rio de Janeiro, eu mudei o mundo. Ela não tinha a plataforma que eu tenho, ela não tinha a bagagem que eu tenho, olha o velório dela. Até a morte de quem viveu com Deus gera esperança em quem fica para viver com Deus. Então, tudo que Deus faz gera esperança. Tudo que Deus faz gera esperança, irmãos. E agora Ele está lembrando aquele povo que eles precisam ter esperança no que Ele faz. Ele declara que está fazendo algo novo, trazendo uma transformação radical. Deus quer trazer uma transformação radical para as nossas vidas. Uma transformação visível. Uma transformação diferente. Às vezes a pessoa fala assim, eu mudei. Mudou o quê? Não, eu era loura, agora sou morena. É mais do que isso. Deus quer mudar a nossa vida totalmente. Deus quer mudar a nossa rota. Deus quer mudar nosso comportamento. Deus é tão radical nas mudanças que na Bíblia Ele muda o nome das pessoas. O Saulo passa a chamar Paulo. A Sara passa a chamar Saraí. Enfim. Amigos, nós precisamos entender que quando Deus muda, a mudança é radical. E Deus, quando quer mudar, Ele muda de fato. E nós precisamos abraçar a mudança. Nós precisamos abraçar, aceitar o que ela está fazendo. A mudança proporciona em nós esperança de que Deus não perdeu o controle das nossas vidas. A frase caminho no deserto, irmãos, é uma frase muito conhecida. Nós cantamos essa música aí um tempo atrás, né? Cantamos mesmo. Teve uma conference lá que levamos 6 bandas cantaram essa música. Cantamos muito Caminho no Deserto. Mas nós precisamos entender de fato o que é um caminho no deserto. O que é um caminho no deserto? O deserto é um lugar onde a maioria das pessoas fica perdida, porque não tem estrada. É areia, para um lado e para o outro. Então, quando tem um caminho no deserto, é Deus dizendo assim, eu sei exatamente onde eu preciso que vocês cheguem e eu tracei o caminho para que vocês cheguem nesse lugar. Então, o caminho no deserto, ele faz alusão também a outra narrativa poderosa na Bíblia, que é o Êxodo. Quando Deus está dizendo para o povo no exílio que vai tirá-los daquele lugar, é o mesmo Deus que disse para o povo no Egito que ia tirar eles da mão do faraó. Mas, às vezes, nós não reconhecemos que Deus continua fazendo coisas novas, ainda que elas sejam parecidas.
Porque se pararmos para pensar, Deus livrou do faraó e agora está livrando de Nabucodonosor, tirando o povo da tirania. Mas é Deus fazendo coisas diferentes em épocas diferentes. Por essa razão eu preciso me permitir viver coisas novas, ainda que elas pareçam que são idênticas. Eu preciso aceitar que Deus está fazendo coisa nova. Eu preciso aceitar que as vigílias de hoje entregam coisas legais. Eu preciso aceitar que a liderança de hoje entrega coisas legais. A pior coisa que tem é você conversar com uma pessoa. Você chega para a pessoa e fala assim, cara, estamos vivendo um tempo bom com Deus aqui, cara, você tem que ver. A pessoa chega e fala assim, você tinha que ver no meu tempo. Você tinha que ver na minha época. Você fala assim, então eu não estou vivendo nada, então, né? A sua época que foi boa. A sua época foi boa, mas Deus continua fazendo coisas novas e Ele se renova todos os dias. E nós precisamos aceitar isso. A pessoa para de frequentar o acampamento de jovem. O último acampamento que ela foi o melhor. Ela não aceita que os outros depois foi o melhor. Não, o melhor foi da minha época. Ninguém fez igual a gente fazia. Fez e fez melhor, aceita. Aceita que Deus faz coisas novas. Aceita que Deus coloca pessoas para fazer o que você começou a fazer. Muitos têm dificuldade em experimentar coisas novas porque não se permite experimentar coisas novas. No grande batismo, que nós batizamos mais de 1000 pessoas lá na Barra, no Recreio, na verdade, eu cheguei para uma pessoa muito antiga da nossa igreja, conversando com ela, né, durante a semana, acho que umas 2 semanas antes do grande batismo, eu falei, você podia ir lá na praia, vai ser maravilhoso, 1000 pessoas batizando, inédito, né? Ela falou assim, não vou não, pastor, eu já vi de tudo nessa igreja. É claro que ela não viu de tudo, é a primeira vez que nós batizamos 1000 pessoas. Como é que ela viu de tudo? Ninguém tinha visto isso lá. Ninguém. Na verdade, no Rio de Janeiro não tinha visto. Mas ela se coloca numa prateleira de tipo assim, a experimentada. O que eu vivi, ninguém mais viverá. Nós precisamos tomar cuidado para não nos transformar nesse tipo de pessoa que se priva a experimentar o novo de Deus. Porque Deus está fazendo coisas novas e, às vezes, a nossa vaidade, o nosso apego com o passado nos impede de mergulhar no lugar mais profundo que Deus está nos levando. Deus está usa jovens. Tem uns jovens que falam demais? Tem, mas também tem idosos que falam demais. Não dá para colocar todo mundo na mesma prateleira. Deus está fazendo coisas novas e precisamos aceitar coisas novas. Um novo lugar vai trazer novos desafios e, com certeza, novas possibilidades, novas ideias, um novo posicionamento se faz necessário. Aceitar que Deus faz coisas novas, ainda que elas pareçam iguais com o que eu já vivi, me credencia a viver coisas novas com Deus. Então, é por isso que todo culto pode ser único para você, desde que você se permita viver coisas únicas em cada culto. Cada célula pode ser única para você, desde que você se permita viver cada célula como a única. A partir do momento que a pessoa, mais uma célula, tudo igual, começa assim, termina assado, nunca vai aproveitar. Mas a partir do momento que eu enxergo coisas novas, nos lugares que parecem que são antigos, eu começo a viver o que Deus quer que eu viva. E é exatamente o que Ele está fazendo aqui. Eu preciso aceitar que o mesmo Deus que tirou do Egito é o mesmo Deus que tira do exílio. O poder dele continua imutável, ainda que tenha se passado um tempo. Então, o mesmo Deus que trouxe avivamento no passado é o mesmo Deus que vai trazer avivamento hoje. E as ferramentas são as mesmas. Oração, santidade, devoção, entrega. E é por isso que Deus não muda. Porque nós mudamos, Ele não. E Ele continua fazendo o que Ele sempre fez e tem vontade de fazer, que é abençoar a igreja. Então, esse versículo reflete o tema maior da fidelidade de Deus e nos mostra a capacidade que Deus tem de trazer redenção e também renovação em todas as circunstâncias que aparentemente são impossíveis nas nossas vidas. Os israelitas estavam desesperados, mas Deus diz para eles, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E é o que Ele diz para mim e para você, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. No momento de desespero, Deus faz coisas novas. No momento de angústia, Deus faz coisas novas. No momento onde ninguém pode fazer, Deus faz coisas novas. E Ele diz, vejam,
Estou fazendo uma coisa nova. E agora eu quero tratar dos temas que eu disse que essa passagem nos permite tratar, que são temas emocionais, espirituais e ministeriais. Mas antes disso, eu quero pensar com vocês, por que não reconhecemos o que Deus está fazendo? Porque o próprio Deus entrega essa interrogação. Vocês não a reconhecem? Por que é tão difícil aceitar o que Deus está fazendo? Por que é tão difícil abraçar a mudança? Por que é tão difícil desfrutar do que Deus está fazendo? Porque, às vezes, o novo, ele nos tira do lugar que nós gostamos de viver. Ele afasta as nossas seguranças, ele abala as nossas estruturas e ele nos deixa próximo do desconhecido. E o desconhecido, muitas das vezes, é assustador. É por isso que, muitas das vezes, eu não quero reconhecer o que Deus está fazendo. Deus está fazendo e Ele já diz, para de beber, cara. Não dá. Para de mentir. Não dá. Para com esse jogo de sedução que você tem lá no seu trabalho, com essa pessoa. Para com essa troca de mensagem diabólica no WhatsApp que você tem com essa pessoa. Mas sair disso, às vezes, é viver inseguro, porque você vai viver totalmente despido, dependendo de como Deus te veste. Não reconhecemos o que Deus está fazendo, porque, às vezes, estamos olhando para o que nós produzimos. Nossas construções, que são passageiras, efêmeras, transitórias, e podem ser destruídas por qualquer vento que vem na nossa direção. Porque não reconhecemos o que Deus faz? Porque os nossos olhos ainda se apaixonam por qualquer coisa que homens produzem. Porque os nossos olhos são seduzidos por qualquer movimento da carne. Porque os nossos olhos, eles buscam sempre uma satisfação prazerosa. Porque os nossos olhos não conseguem aceitar que Deus está nos levando a viver transformação radical nas nossas vidas. É por isso que não enxergamos o que Deus está fazendo. Deus quer literalmente tirar as escamas dos nossos olhos. Quando as escamas caíram dos olhos de Saulo, ele não era um tolo, ele já era um erudito. O que eu quero te dizer é que muita gente inteligente ainda não enxerga como Deus quer que ela enxergue. Muitas pessoas esclarecidas ainda têm a visão turva e não reconhecem o que Deus está fazendo. Até que uma hora elas caem do cavalo e têm um encontro genuíno com o Pai. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Algumas versões dizem, ela está brotando. Eu gosto do brotando porque remete a plantar. Deus plantou isso que hoje nós estamos vivendo. Deus plantou. Antes de nascermos, Deus traçou o nosso futuro. É por isso que Deus não é surpreendido por nós. É por isso que chega um momento da história que Deus fala para o povo assim, olha, eu tenho nojo dos seus sacrifícios. Por que Deus está falando isso? Está falando assim, olha, o que eu tenho para vocês eu já sei, e esses sacrifícios não mudam nada. Esses sacrifícios não me deixam mais alegre nem mais triste. O que eu quero é o coração de vocês reconhecendo quem eu sou. Enquanto vocês dependerem desses sacrifícios, vai ser mais difícil ser meu amigo. Então, toda essa trajetória é para lembrar que Deus faz, que não são os nossos sacrifícios que movem Ele, é Ele que se move, porque Ele mesmo se sacrifica por nós. Quando falamos sobre não reconhecer, precisamos aceitar que algumas coisas em nós precisam ser transformadas. Talvez você, nesse momento, está pensando em algo que Deus fez e você não reconheceu. Eu, conversando aqui agora, penso em coisas que Deus fez e eu não reconheci. Penso em coisas que Deus estava gritando e eu não consegui perceber que Ele estava fazendo. A Bíblia mesmo nos mostra que, certa vez, esperaram Deus no trovão, Ele não veio. Esperaram Deus no vento forte, Ele não veio. Até que Ele veio na brisa suave. Porque Ele vem como Ele quer vir.
E Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Deus está fazendo e precisamos ter os olhos abertos para reconhecer. Nós precisamos ter as nossas emoções alteradas para abraçar o novo. Por que precisamos ter as nossas emoções alteradas para abraçar o novo? Porque nesses tempos tão difíceis, nós vivemos provações e tribulações todos os dias. Nós somos provocados, somos tentados, somos perseguidos, nós somos totalmente tragados pelo mal a todo momento, e o nosso lado emocional, ele é alterado. E nós tentamos fazer com as nossas mãos. A pessoa tenta 4, 5 empregos para poder segurar o futuro. A pessoa tenta fazer de tudo para viver legal. Ela vive ansiosa, ela vive pensando no amanhã. Ela esquece que para cada mal cabe o seu dia. Quando eu reconheço que Deus faz, eu descanso. Quando eu reconheço que Deus está no controle, eu abaixo as minhas armas, seguro na mão dele e entendo que aquele que é por mim nunca perdeu batalha. Assim como nós cantamos aqui. E ele diz, vejam, eu estou fazendo, descansa, para de tentar fazer, eu que faço. Para de lutar, para de insistir, não deu em nada a sua insistência. Você é bom, mas não pode fazer o que só eu posso fazer, descansa em mim. Não vive mais agitado, não vive mais ansioso, deixa a sua cabeça entender que não cai uma folha de uma árvore sem que eu permita, deixa que o seu coração aceite, que se eu alimento as aves, eu também vou cuidar de você. Descansa o seu coração, vejam, eu estou fazendo, quando Ele faz, eu contemplo, quando Ele faz, eu aceito, quando Ele faz, eu me assento, e simplesmente agradeço, porque Ele não se esqueceu de mim. Acontece que, de tanto acelerar, amigos, nós não enxergamos o que Deus está fazendo, e nós não contemplamos a obra dEle. Eu vou dirigindo muito para Belo Horizonte, direto, tem um feriado que eu vou. E eu fui agora, eu voltei, acho que quarta-feira, ou quinta. E aí minha esposa olhou para mim e falou assim, eu gosto muito dessa parte da estrada. Eu falei, que parte? Ela falou, essa parte aqui, tem essa e essa montanha. Eu estava passando por esse lugar que ela gosta. Aí eu falei assim, é bonito mesmo. Aí ela olhou para mim e falou assim, você não tinha visto, não? Eu falei, não. Passo aqui acelerado, não tem radar, é uma retona. Eu nunca tinha visto. Aí eu dei uma desacelerada, estava com tempo para chegar, fiquei olhando aquilo, e Deus falou comigo. Deus falou assim, quando você corre demais, você não percebe o que eu estou fazendo ao seu redor. Nós precisamos aceitar isso. A gente quer chegar muito rápido e deixa de desfrutar do caminho. E vive ansioso, como que vai ser amanhã? Como que vai ser depois de amanhã? Será que vai dar? Será que não vai dar? Como que vai ser? Deus está falando que Ele faz, e isso traz consolo e traz força para enfrentar os desafios da nossa vida. Quando eu entendo o que Ele faz, eu descanso e falo, que bom que Deus faz. Que bom que é Ele. Que bom que Ele me permite participar do que Ele faz. Ele é tão poderoso e ao mesmo tempo me permite participar do que Ele faz. Mas Deus não quer só que as nossas emoções estejam equilibradas. Ele quer trazer um equilíbrio espiritual para a gente. Ele quer que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade conectada a Ele. Sabia que existe uma espiritualidade que não é conectada a Deus? Ela é conectada a resultados, mas não é conectada a Deus. Ela é conectada ao carro que deu certo, ao faturamento da empresa que chegou na meta, mas ela não é conectada a Deus. Sabia que existem relacionamentos que não são conectados a Deus? Sabia que existem líderes que não são conectados a Deus? Deus quer nos conectar com Ele. É por isso que Ele está dizendo assim, ó, está surgindo
vocês não a reconhecem, ou seja, eu estou fazendo, eu preciso que vocês olhem para mim, eu preciso que a espiritualidade de vocês seja uma espiritualidade que é alinhada com a minha palavra, com o que eu faço, com quem eu sou. A espiritualidade de vocês não pode ser baseada em resultados, ela não pode ser baseada em obras, ela não pode ser baseada em nada além da minha vontade. Eu estou fazendo, e quando eu entendo que Deus faz, o meu espírito se fortalece, porque assim como o apóstolo Paulo disse, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então, quando eu permito que Deus se adentre no meu espírito fazendo, eu entendo que as minhas fraquezas e as minhas fragilidades, elas são expostas. E eu quero te dar uma dica para o seu crescimento espiritual. Os líderes que mais crescem são os líderes vulneráveis. Se você quer crescer, seja amigo da vulnerabilidade. Ninguém quer seguir um super-homem ou uma super-mulher. Todo mundo precisa entender que Jesus chorou. E por isso nós também choramos. E a nossa espiritualidade humanizada é que vai alcançar pessoas que estão cansados de automatismos espirituais. O que é um automatismo espiritual? Evangelismo mecânico, sem amor, sem empatia, sem convivência, sem alegria. Então Deus está dizendo, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Isso fortalece o nosso espírito, isso lembra que Deus faz apesar de nós. Aquele povo errou, aquele povo falhou, aquele povo levantou altar para outros deuses, mas Deus continua fazendo. Eu quero tirar um fardo das suas costas hoje. Talvez você não permite a sua espiritualidade avançar, porque você está se culpando por um erro lá de 1974. Deus já te perdoou, a igreja te perdoou, mas você se culpa ainda. E Deus diz para você, eu estou fazendo uma coisa nova. Você errou, você falhou, eu sei que você foi para o exílio porque você não lutou como eu pedi para você lutar, mas espera aí, eu mesmo te tiro do exílio. Eu mesmo ajo na sua vida. Deus está fortalecendo a fé, Deus está fortalecendo o nosso lado espiritual aqui, mostrando que Ele faz apesar de nós. E quando eu vejo que Deus faz apesar de nós, eu confio mais ainda em Deus. Porque Deus não veste as roupas que eu visto. Ele é Deus. E esse Deus não é iniciante. Ele diz, eu sou. A fé nesse Deus é inabalável. Tem Deus que a modernidade criou que já acabou. Mas esse Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem altar que foi erguido, que já foi destruído. E os adeptos se dispersaram. Mas nós lidamos com perseguições, enfrentamos o Coliseu, enfrentamos a morte, enfrentamos açoites. Muitos morreram e permanecemos de pé. Isso fortalece a nossa fé. Entender que Deus faz apesar de nós. O mundo é profano, mas Deus levanta a igreja. O mundo erra, mas Deus endireita os nossos passos. Ontem eu fui pregar lá em Olaria. Eu errei o caminho, lá no Rio. Nós passamos ali por dentro do complexo. E a gente andando, fala, caramba, onde é que é essa igreja, cara? Onde é que é essa igreja? E fomos chegando, de uma hora para outra alguém falou assim, ô pastor, não tem igreja para cá não. Eu falei, irmão, pelo menos daqui nós temos que sair, depois a gente vê. Saímos, era sábado, 3 horas da tarde. O vídeo já deve ter saído aqui dos meus stories. Numa área de subúrbio do Rio de Janeiro. Tinha mais de 2.000 jovens lá dentro. Quando eu entrei, eu fui tomado por um temor, meu irmão. Um temor. Que eu olhei e falei assim, isso aqui é no meio do nada. Como que essa turma veio parar aqui para ouvir a palavra de Deus? Não é Barra da Tijuca, irmão. Cheio de hotel, cheio de praia, cheio de segurança. Cheio de restaurante. Cheio de shopping. Era no meio do nada. Deus continua fazendo coisas.
e continua fortalecendo a nossa fé. Quando eu aceito isso, eu sou fortalecido espiritualmente. Aquilo me fortaleceu, irmãos, e me fez rever a minha liderança. Deus faz coisas para nos acrescentar no Espírito. E por fim, tudo isso nos leva a viver um ministério de protagonismo. Nos leva a viver um ministério de impacto. Nos leva a viver um ministério de transformação. Nos leva a viver um ministério potente. Deixa eu te contar um negócio aqui que você sabe, mas você ainda não vive. Deus não te chamou para viver mais ou menos no reino. Deus não te chamou para ficar fazendo coisas normais, para ficar fazendo o que todo mundo faz, não. Todo mundo pode ser protagonista no que Deus chamou para ser. E ainda assim continuar sendo servo. Quando nós falamos protagonista, o ego já vai lá em cima. Não, mas Deus fez o Mateus, que era cobrador de imposto, ser protagonista. Deus fez o Pedro, que era um pescador irado, ser protagonista. Da mesma forma que Ele pode fazer um ex-mentiroso, um ex-adúltero, da mesma forma que Ele pode fazer um ex-viciado, também ser protagonista no ministério. Da mesma forma que Ele pode fazer um analfabeto, falar com autoridade. Porque Deus não quer que a igreja viva encolhida. Deus não quer que a igreja viva só reagindo ao mundo. Deus quer que o mundo reaja à igreja. Paramos. Precisamos mudar, amigos. Jovens que estão aqui, nós não temos que fazer evangelismo com base no que o mundo faz. Precisamos deixar de ser reativos e começar a ser propositivos. As cartas têm que estar na nossa mão. As cartas têm que ser dadas pela igreja, porque a igreja sabe o caminho que o mundo tem que trilhar. Esse é um ministério de impacto. Esse é um ministério transformador. Essa é uma célula que muda realidades. Sabe o que é uma célula? A célula é uma igreja que transforma bairros, que transforma ruas, que transforma prédios. Estava falando para o Whindersson, eu estou vivendo um negócio assim, é coisa de doido. A gente às vezes luta para abrir célula, né? As pessoas estão me pedindo para abrir célula. Eu mudei de condomínio, eu cheguei lá no condomínio, por onde eu passo? Pastor, que dia que o senhor vai começar uma célula aqui? Tem que ter uma célula para jovem, tem que ter... É identidade. Ronaldinho Gaúcho, onde ele chega, a galera fala, pô, faz uma embaixadinha aí. Onde eu chego, alguém fala, abre uma célula aí, cara. É o que nós somos. É o que nós vivemos, um ministério de protagonismo. Em 2 anos, amigos, nós colocamos 110 células novas dentro da nossa rede. Em 2 anos. No lugar onde jovem se perde, jovem se prostitui, onde jovem tem muita possibilidade, sabe por quê? Aceitamos que o nosso ministério é um ministério de transformação. E quando eu entendo que Deus está abrindo um caminho no deserto, é para me levar para a terra prometida. Aceita de uma vez por todas que Deus está abrindo um novo e vivo caminho para a sua vida, trazendo esperança, cura e restauração. E sabe o que é que nós entregamos para as pessoas? Esperança, cura e restauração. Eu só entrego o que eu recebi. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho. E riachos no erro. Palavra do Senhor. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, irmão. Comece a falar com Deus. O que Deus quer te mostrar que você ainda não enxerga? O que Deus está fazendo que você ainda não reconhece? Será que é difícil aceitar como Deus trabalha? Será que é difícil aceitar como Deus age? Será que não enxergamos o que Ele está fazendo e como está fazendo? Como nós estamos? Será que algo te impede de viver novidade? Será que o apego ao passado te impede de viver novidade? Será que o medo do desconhecido te impede de viver algo novo com Deus?
Será que você sabe que tem algo novo para viver com Deus, mas não se permite viver algo novo com Deus? Talvez nessa noite Deus te tocou e está pedindo para você, de uma vez por todas, se posicionar. Eu quero orar por você. Talvez você também está aqui nessa noite e quer entregar sua vida para Jesus. Você está dizendo assim, agora eu não quero viver mais como eu vivo, não. Para mim já deu, eu quero viver com Jesus, eu quero entregar tudo para Ele. Eu quero orar por você. Por isso, de olhos fechados, eu quero pedir para que você, que sentiu no seu coração, seja você que quer entregar sua vida para Jesus, ou seja você que já é da casa, mas sente que precisa viver algo novo com Deus, quero pedir para você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Enquanto nós louvamos, se você sente no seu coração, vem aqui, se coloque de joelhos. Eu quero orar por você. Vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Do Senhor nessa noite para nós, né? Deus é poderoso e Ele realmente quer fazer algo novo em nosso meio. O Senhor está sempre fazendo coisas novas em nosso meio. Hoje nós temos a chance de vivermos um novo começo. É o primeiro dia da semana. E hoje pode ser o primeiro dia dos melhores anos da sua vida. Tudo depende da decisão que você vai tomar a partir de agora. A palavra do Senhor já foi bem lançada e ela não volta vazia. Deus tem coisa nova para fazer. Nós vamos orar, mas ainda tem tempo para você vir aqui à frente. Ainda tem tempo para que possamos orar juntos. O ministério vai continuar cantando, para que você tenha tempo para vir aqui à frente. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. 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 Querido Deus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. Quero Te apresentar a vida de cada irmão que está aqui na frente, a vida daqueles que também estão decidindo a partir de hoje caminhar com o Senhor. Aqueles que estão aqui na nossa frente hoje, voltando para a presença do Senhor. Aqueles que estão aqui retornando aos Teus braços, Pai. Aqueles irmãos que estão aqui hoje reconhecendo que sem o Senhor não dá para viver um novo começo. Que sem o Senhor não dá para viver uma coisa nova.
Sem o Senhor não dá para viver uma nova história, Deus. Nós estamos aqui hoje, nos colocando, Deus, à sua disposição para viver o novo do Senhor, para viver o novo do Senhor de hoje para o resto de nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, toma cada vida que está aqui, Senhor. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado por trazer esse despertamento para a nossa vida, esse despertamento para essa semana e para esse restante de 2023, ó Deus. Nosso coração aqui sai daqui hoje cheio de esperança, porque grandes coisas o Senhor vai fazer em nossas vidas, coisas novas, coisas maiores, coisas que o nosso coração ainda não sondou, Deus. Toma cada família aqui representada, Deus. Eu profetizo uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de transformação através da Tua palavra, através da renovação da nossa mente com uma palavra dessa recebida. Deus, que seja uma semana, Deus, de cura. Eu profetizo isso na vida dos meus irmãos, ó Deus. Guarda cada irmão, ó Deus, que está indo para sua casa agora, cada um de nós que vai para as nossas casas, que vai essa semana cumprir seus compromissos, ó Deus. Em nome de Jesus, que seja uma semana próspera e abençoada na vida de cada um de nós, ó Deus. Abençoa as nossas células que acontecerão nessa semana, que seja uma semana de alcance de vidas, que continue sendo semanas e semanas de vidas sendo transformadas pelo Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Caio de novo em suas mãos. Se eu passar pelo vale, achar